Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Estamos aqui mais uma vez com o programa Medicina em Destaque, trazendo os profissionais das áreas diversas, mas que atuam na medicina. Desta vez, nós vamos trazer uma especialidade. Você vai perceber nesses simples versos do poeta Odilon Nunes, o Xará, que ele diz: admiro a mocidade não querer envelhecer. Velho ninguém quer ficar, novo ninguém quer morrer. Ser velho, sem ser velho não se vive, o bom é ser velho e viver. Disse o outro poeta: eu já estou na velhice, você na juventude. Você perto de um berço, eu perto de um ataúde, eu comprando remédio e você vendendo saúde. Nós trazemos aqui no programa de hoje a doutora Clarita Machado, que ela vai falar sobre geriatria. Ela vai dizer para nós o que é geriatria e vai falar também quais são as áreas de atuação da geriatria de uma forma geral. Mas, em primeiro lugar, agradecer a doutora Clarita pela disponibilidade de estar aqui no nosso programa Medicina em Destaque no dia de hoje. Doutora Clarita, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada a você, Gerson. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos. Espero falar um pouquinho dessa especialidade tão única, né, que vem crescendo tanto, que é a geriatria e a busca pelo envelhecimento saudável. E o que é essa geriatria? Que especialidade é essa? O que é que ela tem tão de lindo? Né? Inicialmente, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz antes, né? Por que escolheu a geriatria? Pois é, Gerson. A geriatria, para mim, é uma especialidade assim, que me encantou, né? Antes de ser geriatra, a gente tem que fazer 2 anos de clínica médica, uma especialidade anterior. E eu tive muito contato com pacientes idosos, né, pacientes acima de 60 anos, e essa busca pelo envelhecimento ativo, por aqueles pacientes que já tinham alguma comorbidade maior, pela busca da qualidade de vida, me encantaram. E acabei escolhendo por essa especialidade, que é a busca pelo envelhecimento saudável e aqueles pacientes que já têm algum impacto funcional, que já tem algum impacto comórbido, a gente buscar trazer qualidade de vida a esse paciente. Então, isso realmente foi o que me encantou na geriatria. E é a especialidade que eu amo. O envelhecimento, como disse o poeta, né? Vai ser algo natural. Quer dizer, ninguém quer ser velho, mas também não quer morrer jovem. Verdade. Quais são os processos de envelhecimento que nós devemos buscar né, para um envelhecimento saudável? Isso. O corpo vai envelhecer, né, Gerson? Do mesmo jeito que a idade cronológica, né, ela envelhece, o corpo também vai envelhecer. Só que o envelhecimento, ele é único. Então, cada pessoa vai envelhecer de uma forma. Então, o que a gente tem que buscar é manter hábitos de vida saudáveis, a gente buscar praticar atividade física, buscar a qualidade de vida desde jovem. Muitas vezes a gente acha que o envelhecer saudável é quando a gente já está no processo de envelhecimento, já é mais idoso, a gente buscar, né, essa saúde, essa qualidade de vida. E os estudos mostram, e a ciência mostra, que quanto mais cedo a gente começar a ter um hábito de vida saudável, melhor a gente vai envelhecer. Então, a gente vai ter um envelhecimento cardiovascular, a gente vai ter um envelhecimento pulmonar, um envelhecimento cerebral, que é natural. Isso vai acontecer, há um envelhecimento natural do ser humano. Mas o que a gente tem que buscar é a senescência, ou seja, o envelhecer com qualidade, o envelhecer saudável que vai acontecer com todo mundo. E isso tem que começar de cedo, desde jovem. Né? Não é se preocupar, posso até dizer nessa minha condição, quer dizer, pouquei a faixa agora, na corrida da vida, cruzei a faixa, né, agora já sou idoso, então deverá ser agora o início para procurar o especialista ou pode ser um período antes? Isso, nunca é tarde para procurar. Agora a gente sempre está preconizando que procure o quanto antes. Quando você vê, a gente sempre diz, idoso acima de 60 anos, 65 anos. Mas hoje em dia a gente preconiza procurar o geriatra, aquele paciente que já vem envelhecendo e já quer buscar um envelhecimento saudável, né? A partir dos 60 anos, um envelhecer melhor. Então, quanto mais cedo procurar o geriatra, a partir dos 50 anos, 55 anos, se achar confortável para procurar, estamos abertos. Maravilha. Você falou pontuou muito bem a questão de alguns hábitos de vida. Então, durante uma anamnese que se faz, você vai procurar a queixa principal, o processo de identificação, e aí vem os antecedentes, patológicos, fisiológicos, essas coisas, e tem hábitos de vida. Isso. Né? Então, nesse hábito de vida, eu vou pontuar alguns, você vai esclarecendo, o nosso telespectador vai agradecendo. O comer.
O comer, Gerson, é muito importante a gente buscar realmente uma alimentação saudável, ou seja, uma alimentação rica em frutas, em vegetais, ricas em raízes. Quanto mais natural a alimentação, melhor, claro. Quanto mais a gente puder evitar industrializados, melhor. Né? Mas assim, sempre a gente vai, como eu disse, o envelhecer é de paciente para paciente. Então, cada paciente vai estar na sua fase de vida. Então, claro que um paciente, por exemplo, em finitude, que a gente vai falar um pouquinho posteriormente sobre isso, um paciente finitude que de repente quer comer um sanduíche, então quer comer um McDonald's, como acontece. Então, a gente não vai reprimir esse paciente desse desejo que ele tem. Então, tudo é muito relativo, mas na busca do envelhecimento saudável, a gente sempre orienta uma alimentação rica em verduras, em frutas, em alimentos realmente menos industrializados possíveis, né? Podemos dizer uma alimentação colorida? Colorida, isso. Quanto mais colorido o prato, melhor. O bebê. O bebê, ingesta hídrica é muito importante, muito. E é um entrave muito grande que a gente encontra na população idosa. O aceitar a água, né? Então, assim, a gente busca vários jeitos para que esse paciente possa consumir o maior volume de água possível, né? 1,5 litro a 2 litros de água. Claro que existem casos, pacientes cardiopatas, renais crônicos, que a gente vai limitar isso, vai depender de paciente para paciente. Cada paciente é único, como eu falei, mas a ingesta hídrica é muito importante, até porque, além da hidratação, mexe também com a regulação intestinal, questão de constipação. Então, tudo isso vai influenciar a ingesta hídrica. Então, a gente sempre preconiza aí 1 litro, 1,5 litro para cada paciente, a depender do paciente também. Nesse bebê tem também uma bebida alcoólica, um vinho, uma cervejinha. Sim, também que a gente também tem que limitar. Claro que a gente não vai tirar o prazer desse paciente se ele toma uma tacinha de vinho todo dia após o almoço, nada que seja esteja exacerbando realmente. A gente, né, não vai também tirar esse prazer do paciente, mas claro que sem exageros, né? Sem exageros. Porque às vezes até um poeta disse, falar de quem bebe porre é coisa que não convém, porque se quem bebe morre, sem beber morre também. Apenas quem bebe tem suas artérias normais, trata das fossas nasais e controla o metabolismo. Cachaça no organismo é necessário demais. Mas não em doses elevadas, gente. Justamente, tudo com moderação, né? Tudo com moderação. Até porque a interação também com outras pessoas, né? A socialização também é importante, mas tudo com moderação, né? Moderação é muito importante. Vida social. Vida social é importantíssima. A gente teve um impacto muito grande agora, né? Com a pandemia. Então, não só a população idosa, só a população geriátrica, mas acho que uma população geral teve uma interferência muito grande com o Covid e com a pandemia. E isso trouxe muitos transtornos de humor, muitos transtornos depressivos ligados ao isolamento social. Então, isso mostrou o quanto é importante a socialização, o convívio, né, com outros pacientes, né, idosos ou com a família. Então, assim, é muito importante. Claro que agora, ainda na pandemia, né, mas agora a gente está nesse novo normal, entre aspas, a gente tem que tomar alguns cuidados, mas é o que eu sempre oriento, socializar com cuidado, né? Então, a gente sempre manter a questão do uso de máscara, uso de álcool em gel, né? Claro que a gente tem que ter todos esses cuidados, mas a socialização no paciente geriátrico, ele é muito importante. Eu gostei da sua expressão, novo normal. O novo normal. Porque os cuidados devem persistir. Devem se manter. Se existe uma coisa boa que a pandemia trouxe, foi criar esse hábito de bem lavar as mãos, né? De saber do afago, os cuidados que deve ter, a máscara em ambientes fechados e com pessoas. Né? Prática de esporte, doutora Clarita. Também importantíssimo, Gerson. A gente sempre preconiza. Claro, eu sempre foco nessa questão da individualização, mas assim, o paciente, a prática de atividade física traz muitos benefícios. Além do benefício físico, né, do benefício funcional do corpo, um benefício também para a questão do humor, para a questão realmente de transtorno ansioso. A gente vê que aquele paciente que pratica atividade física, ele tem uma qualidade de vida melhor, né, um humor melhor. Então, a gente sempre preconiza, faz parte da AGA, que é a avaliação geriátrica ampla que a gente faz em cada consulta, questionar também sobre atividade física. Então, a atividade física regular é muito importante. Dá preferência, claro, de cada idoso do que ele realmente mais tolerar. Uma hidroginástica, uma caminhada,
uma musculação, uma atividade, né, uma atividade mais de musculação, aeróbico, vai depender de cada paciente. Mas a atividade física regular traz muitos benefícios. Sempre orientando que às vezes uma pessoa visual não gosta de fazer musculação. Justamente. Mas pode fazer uma natação. Justamente, uma natação, uma hidroginástica, uma caminhada, né? Tem outras opções que a gente pode... Tem um leque aí, né, de opções. Vida sedentária. Só complementando, sim. Porque muitas vezes a gente tem um grupo, né, de WhatsApp, fala o tempo todo, mas não cria um grupo para fazer essas caminhadas. Quer dizer, fica, às vezes se aposenta e diz, bom, era sempre isso, eu sou assim, e não há algo motivacional para fazer caminhar ou prática de esporte. Isso, é importante, você tocou num ponto importante sobre a questão da aposentadoria, né? Você se aposenta e não gosto, não vou praticar. Então, é importante realmente nesses pacientes também a gente buscar uma nova rotina, né? Então, de repente, introduzir uma atividade física, introduzir algo que esse paciente gosta de fazer, um hobby que a gente possa transformar de repente até num novo trabalho, né? Que traga prazer. Então, isso é importante a gente preconizar, que a aposentadoria não é igual a parar a vida, né? De jeito nenhum, pelo contrário, é recomeçar a viver. E a autoestima, né? A autoestima. Procurar uma atividade, né? Justamente. Tem pacientes que na aposentadoria que eles encontram realmente, né, algo assim, um hobby que eles amam, né, e acabam transformando em trabalho, né, ou vê um novo sentido para a vida. Então, isso é muito importante. Eu já vi uma declaração de uma pessoa, a gente estava fazendo um grupo de viagem, ela disse assim, olha, foi depois que eu me aposentei que encontrei aquilo que eu gosto de fazer. Justamente. Enquanto trabalhava circunstancialmente, né, naquela atividade, mas depois guia turista. Olha, trabalho, coisa ótima, coisa linda. Porque muitas vezes o trabalho, né, vem uma consequência de quando o paciente era jovem, de repente uma situação que o paciente teve que se adaptar, né, foi aquilo que trouxe o sustento. E após a aposentadoria, ele vê realmente um sentido, né, encontra num trabalho, uma atividade, o sentido realmente, né, para a vida, enfim, faz disso o seu novo trabalho, né? Então, isso é muito importante. Nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde. A doutora Clarita, antes de ser geriatra, fez residência, clínica médica, essa sua experiência, assim, é larga nesse sentido. Agora é uma pergunta que nós vamos fazer para ela, quais as principais patologias que acometem os idosos, de uma forma geral. Os idosos, né? Comorbidades, né? Como pressão alta, diabetes, né? A gente encontra realmente uma grande parte dos idosos, né? Pressão alta, diabetes, problemas cardiopulmonares, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que é muito ligada ao cigarro, a gente vem encontrando muito também. Doenças ligadas à fragilidade mesmo, né? Com o envelhecer. Então, síndrome de fragilidade, doenças osteoporóticas a gente encontra muito. Então, assim, é um leque muito vasto, assim, de doenças, mas principalmente hipertensão e diabetes, eu acho que são doenças que a gente ainda encontra em grande número de idosos. São as principais. É exatamente isso que nós estávamos falando. Nós estávamos falando de que a busca antes do adoecimento, a busca do profissional é bom, né? Isso. Uma vez que a diabetes mellitus é uma doença insidiosa. Isso. E quando você vai perceber que é diabético, já tem comprometimento renal. Isso, já tem comprometimento de outros sistemas, né, Gerson? E é isso que a gente quer evitar. Mesmo aquele paciente diabético hipertenso compensado, como muitos nos falam, né? Não sou compensado, doutor, então tá tudo certo, estou tomando a medicação. Mas é necessário um acompanhamento para que a gente evite o avançar dessa doença, o comprometimento de outros sistemas. Né? Então, isso realmente é muito importante, justamente por ser uma doença silenciosa, tanto a hipertensão quanto a diabetes, né? A gente vê realmente... Doenças da coluna. Muito. Osteoartrose, artrose, né? Tendinopatias, a gente encontra muito também no idoso, então tanto que a gente tem uma ligação muito grande com ortopedia, né? Justamente porque são doenças que a gente encontra em uma grande escala dos pacientes. Muitas vezes a fragilidade, né, o quadro osteoporótico também leva ao maior risco de fratura, então pacientes com fratura de colo de fêmur, a gente encontra realmente bastante. Então tem que começar esse trabalho, não só medicamentoso, como de reabilitação, como de acompanhamento, desde o início. Até para evitar que esse paciente, por exemplo, a gente falando sobre osteoporose, esse paciente osteoporótico, ele venha a fraturar, venha a ficar debilitado, venha a ficar acamado e começa aquele ciclo de fragilização. Então, justamente, tem que começar antes esse trabalho para evitar que chegue nesse extremo, né? E assim, nesse processo de adoecimento, principalmente nas questões ósseas, alguns cuidados, né?
Isso. Vi alguns vídeos, por exemplo, o idoso tenta subir numa cadeira, a cadeira escorrega, as quedas no banheiro, né? Justamente, a reabilitação do domicílio, né, muito importante. Então, a gente é muito acostumado, né, eu mesmo, assim, minha avó, minha família gosta muito de tapetes em casa. Isso. Então, assim, um tapete, por exemplo, é uma arma para aquele idoso mais frágil. Então, para aquele idoso que já usa um dispositivo de marcha, que é a bengala, ou andador, algum dispositivo, o tapete pode escorregar e levar à queda. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, tem que ter uma casa adaptada para o idoso. Então, corrimão nos banheiros, né, locais de acesso do idoso, ter realmente um local para que ele possa se apoiar caso ele, né, venha ficar tonto ou venha desequilibrar para ele que ele não caia. Evitar tapetes dentro de casa para que o paciente não escorregue. Aqueles pisos bonitos, que é o porcelanato, né, que são extremamente escorregadios, a gente tem que ter muito cuidado, né, em casas, né, que tem pacientes idosos. Então, assim, tudo isso tem que ter esse olhar. A readaptação da casa com o envelhecer também, isso também é muito importante. Dessas doenças crônicas ou sim de aparecimento insidioso, um idoso procura o outro sentando no sofá lá, eu, rapaz, estou tomando um medicamento agora que é muito bom para a memória. Eu disse, rapaz, diz para mim como é o nome desse remédio. Ele fez, como é o nome daquela flor vermelha? Aí os caras são a rosa. Aí disse, rosa, como é o nome do remédio que eu estou tomando? Né? Quer dizer, não estava tão eficaz esse remédio não, mas o esquecimento. E às vezes eu encontro com alguns estudantes, esqueci disso, a gente não sabe se é desculpa, mas esse processo de esquecimento, ele agudiza mais ou acompanha o ser humano desde sempre? Justamente. O esquecimento, a gente vê que é assim, uma das principais queixas que chegam no consultório. Doutor, estou muito esquecido. Então, assim, nem todo esquecimento ele é patológico, né? Então, muitos falam também naquela quadro demência senil. Então, a gente tem que ter muito cuidado com cada termo que a gente utiliza. Então, o esquecimento, ele é normal de acontecer. A gente esqueceu de colocar uma caneta e depois lembrar. O celular, a chave do carro, eu esqueci a chave do carro em casa, não foi o que eu coloquei, depois eu lembrar. São esquecimentos normais que não impactam na funcionalidade do idoso, não impactam no seu dia a dia. Então, quando esse esquecimento ele começa a impactar na funcionalidade, começa a impactar no dia a dia, das atividades instrumentais que a gente fala, quer no lidar com finanças, quer no resolver questões legais, questões mais sérias. Se isso não impacta, né, e são esquecimentos, como a gente está falando assim, esporádicos, são esquecimentos que podem acontecer, são déficits realmente mais de atenção. Né? Não é um esquecimento ligado a quadro demencial. Agora, claro que a gente tem que sempre avaliar. No paciente geriátrico, na consulta da geriatria, a gente vai avaliar isso minuciosamente, né? Através da avaliação geriátrica, tem uma série de pontos que nós vamos avaliar. Dentre esses pontos vai ser o esquecimento em relação à funcionalidade. Então, quando esse esquecimento ele não tem um impacto na funcionalidade, a gente classifica como esquecimento normal. E aí, mas vem aquele que impacta, por exemplo, já pode ser o início de um Alzheimer. Isso, Gerson. Não só do Alzheimer, mas de outros tipos de demência, né? A gente tem vários tipos de demência, né? Demência vascular, demência frontotemporal, demência de Alzheimer, vários tipos. Então, a gente vai ter que avaliar. Quando a gente vê que é um quadro de esquecimento, algum quadro até comportamental, né? Tem vários domínios. Então, a gente fala do esquecimento, que é o que se torna mais evidente, mas tem vários domínios que a gente tem que avaliar. E quando um desses domínios começa a impactar na funcionalidade, a gente começa a avaliar uma alteração de comportamento, alguma coisa do tipo, aí sim a gente tem que ter um olhar maior, uma buscativa maior para um quadro demencial. Só a título de informação, né? Que domínios, assim... Pois tem um domínio, né, da memória, né? Mas tem um domínio cognitivo, tem um domínio da questão do se atrapalhar muitas vezes com as palavras, do domínio da fluência verbal. Então, todos esses domínios a gente consegue avaliar nos testes que a gente faz dentro da consulta. Então, a gente avalia a fluência verbal, a gente avalia também a destreza do paciente, a avaliação com o teste do relógio. Então, tem vários domínios que a gente vai avaliando. Então, não só é o domínio da memória, muitas vezes é aquela destreza que aquele paciente tem na questão da verbalização, na questão da escrita. Muitas vezes aquele paciente ele tem uma escrita, que essa escrita vai se modificando, então a gente tem que observar também isso. Então, muitas vezes não é só na memória, são em outros pontos que a gente vai ter que avaliar. Na própria cognição. Na própria cognição, isso, Gerson. Com relação a Parkinson, né? Como é que
o telespectador que tem um idoso em casa, perceber alguns movimentos extras, que podem suspeitar. Você despertar para a questão do início da doença de Parkinson. Muitas vezes o Parkinson a gente associa muito à questão do tremor, né? Então, assim, nem todo tremor é Parkinson. Muitas vezes é um tremor essencial. Então, assim, a gente tem que avaliar bem esse tremor. Mas uma alteração de marcha, né? Aquele paciente que tinha uma marcha normal e de repente começou uma marcha mais em passos curtos, com alteração da postura, né? Uma alteração, os trejeitos que a gente fala, né? A face, né? A gente é muito expressivo quando a gente fala, quando a gente ri, chora. Quando a gente começa a ver um paciente com mais mimetismo facial, ou seja, o paciente que não se expressa tanto, mas chorando ou rindo é a mesma expressão, uma alteração da marcha, né? Isso já começa a chamar a atenção. Aquele paciente que começa a ter algum transtorno também de disfagia, que é aquele paciente que antes se alimentava normal, agora está começando a engasgar, ter dificuldade de deglutir, né? Então, isso chama a atenção. Não só o tremor, né? O tremor pode ser Parkinson, mas nem todo tremor é Parkinson. Isso é importante a gente frisar. É bom, né? Para não criar também uma angústia, um estigma, justamente. Perfeito. Doutora Clara, então, acho que é a doença do século, né? A questão da depressão, né? Isso. Quais são os fatores predisponentes, os agentes etiológicos na linguagem mais técnica, que podem, assim, levar o indivíduo a ter esta depressão? Assim, vamos considerar já dentro da sua área, porque pode ter depressão infantil. Em qualquer faixa etária, né, Gerson? A gente vê que, assim, principalmente nessa fase da pandemia, a gente viu muitos pacientes abrirem quadro depressivo. Então, aquele paciente idoso que era hiperativo, que tinha sua autonomia, que fazia cursos, que dirigia, de repente se viu enclausurado. Então, isso começou a trazer um transtorno do humor, esse paciente ficar depressivo porque não conseguia, né, fazer suas atividades, não conseguia interagir com outras pessoas. Então, assim, o isolamento social hoje a gente vê com um grande impacto para a depressão, né, no paciente geriátrico. Né, o isolamento social realmente foi um impacto muito importante. Predispõe, né, ao quadro depressivo inúmeros fatores. Tem pacientes que já têm, né, na história, quando jovens já tinham tido quadro depressivo, alguns tratados, outros não. Outros pacientes, enfim, têm uma relação dificultosa, às vezes, com a família, né, um ambiente familiar, enfim, são vários fatores. Mas hoje eu vejo que o isolamento social, ele tem um impacto muito importante no quadro depressivo. A pessoa que sempre via a netinha, o netinho, e agora se vê sozinho, né? Isso. E alguém da família disse, não, mas ele está sozinho assim, mas ele sempre foi assim. Isso. E isso não causa, não sensibiliza a família para uns cuidados iniciais. Né? E é importante, Gerson, ter esse olhar, sabe, esse olhar minucioso. Porque muitas vezes são mudanças muito pequenas. Então, às vezes são mudanças, aquele paciente que gostava de se alimentar na mesa, né? De repente agora com um filho só e agora está mais isolado no quarto. Ele diminuiu a ingesta alimentar, ele não está mais tão falante como estava antes, sabe? Enfim, tem uma dificuldade até, enfim, de manejo, de conversa, ele está mais agressivo, mais ríspido. Então, muitas vezes são pequenos detalhes que tem que ter esse olhar da família, porque não vai ser aquela, nem sempre é aquela depressão que o paciente só chora, que o paciente... Então, assim, muitas vezes é uma mudança de comportamento mínima que a gente já tem que ter muita atenção. Os circunstantes, seja os familiares, vizinhos, devem também não criar estigmas no sentido, toda vez que eu falo com fulano, ele responde de uma forma áspera. Então, você tem que conciliar, né? Reduzir também a sua interpretação de que aquela pessoa está se manifestando daquele ponto de vista ou daquela forma porque quer assim agredir você, que não é isso. Isso. Né? E muitas vezes a gente pede muito apoio da família em relação a isso, com os pacientes, voltando um pouquinho a falar com os pacientes com quadro demencial também. Porque aquele paciente, ele pode mudar o comportamento, né? Então, em alguns momentos ser um pouco mais agressivo, ou você falar uma coisa que aquele paciente não entender. Então, muitas vezes, sensibilizar essa família, que essa família entenda que é pela questão da doença, né? Então, que a família tem que se adaptar realmente, né? Fazer uma nova rotina para que esse paciente, né, se torne mais acolhido, ele fique mais tranquilo e que eles tenham uma relação melhor, mas também sensibilizar a família que muitas vezes vão ser alterações do comportamento, né, ligados à doença.
Tem uma pessoa próxima que diz assim, ó, agora estou aposentado, estou percebendo o quanto a minha mãe sofria, né? Porque estava no pique, todo trabalhando dentro em casa, sozinha, e as reclamações. Né? Aí a pessoa está vivendo agora esse instante e percebe que a atenção, né? O carinho, o amor, o estou aqui, faz uma diferença. Enorme, Gerson, enorme. Você ter esse olhar, né, com os seus é muito importante, né, no envelhecimento. Então, assim, porque a gente pretende passar por essa fase também, né? Verdade. Então, a gente vai querer ter realmente esse apoio, né? Da família, dos filhos. Então, tem que ter realmente esse olhar. Cuidados paliativos. Pois é, Gerson. Cuidados paliativos é um tema bem polêmico ainda, né? Verdade. Então, quando a gente instituir o cuidado paliativo e o que pensar do cuidado paliativo? O primeiro ponto do cuidado paliativo é que o cuidado paliativo não quer dizer não fazer nada. Eu acho que esse é o ponto mais importante que eu quero frisar para vocês, né, que estão em casa. Quando tiver um paciente que for determinado cuidado paliativo, se vier a acontecer, não quer dizer não fazer nada, pelo contrário. É a gente saber até que ponto aquele paciente, aquele corpo, ele aguenta ser submetido a algumas situações. Então, assim, o cuidado paliativo é otimizar o cuidado, não tratar, mas o cuidado. Então, hoje em dia, muitas doenças, o cuidado paliativo antes era muito estigmatizado para a oncologia, né, para o paciente oncológico. Hoje em dia, a gente vê que várias outras doenças podem se tornar paliativas, né? Então, um exemplo, um quadro de demência avançada, aquele paciente que é totalmente acamado, que não interage, que não se alimenta mais, enfim, está numa situação realmente de demência muito avançada, a gente pode avaliar, cada caso será um caso, instituir um suporte não invasivo, cuidado paliativo, que são determinações de que esse paciente não tem condições de ser submetido a intervenções muito invasivas, porque só vai prolongar o sofrimento, só vai trazer mais sofrimento para ele e para a família. E nesse momento também a gente pensar que a família também precisa do cuidado. O cuidado paliativo, ele é abrangente, ele não é só o cuidado com o paciente, é o cuidado com a família, é o acolher essa família também. Então, isso é muito importante. Ainda é um tema muito a ser discutido, mas que eu vejo que cada vez mais eu acho que a população está conseguindo entender melhor do que se trata. E nós, né, nós da saúde, estamos conseguindo trabalhar melhor com esse tema, que, a meu ver, é um tema muito bonito. É uma especialidade muito bonita. Envolve uma nova área do conhecimento médico, que é a questão da bioética, né? Com certeza. Esse neologismo bioética, a ética da vida, é de como se faz uma abordagem para um paciente num instante como este. Né? Então, tem que respeitar a autonomia. Isso, a autonomia é importantíssimo, importantíssimo. O princípio da beneficência, estar sempre disposto a fazer... Não maleficência, né? Não maleficência, não produzir o mal. Né? Isso, com certeza. E você falou um ponto muito importante, a autonomia. Muitas vezes, né, na instituição desse cuidado, essa instituição vai ser levada em consideração a família e principalmente o paciente, se ele tiver condições de ter a sua autonomia preservada. Então, isso é muito importante. Então, não só no cuidado paliativo, mas no envelhecer geral, a gente tem que respeitar sempre a autonomia do idoso. Então, isso é muito importante. Pode ter aquele procedimento instituído, pode ser até o desejo de toda a família, mas não é do paciente. Do paciente, justamente. O desejo do paciente sempre vai ser primordial, sempre vai ser o mais importante. E que causa nele uma autoestima, com né? certeza. Eu estou administrando o meu eu. Com né? certeza, com certeza. E você sempre se referir ao paciente, isso é muito importante. Isso que eu vou falar no tema agora vai ficar no intermeio entre os cuidados paliativos e terminalidade da vida. Né? Então, existe um processo de doença onde se esgotam todos os meios, né? Todos os medicamentos não existem, e o paciente não tem mais cura. Né? Você sabe que o paciente está com metástase cerebral, porque está lúcido, está lá. Então, a terminalidade da vida. Então, o que fazer num paciente que tem uma doença incurável? Incurável, justamente. Esse paciente que tem uma doença incurável, muitas vezes a gente vai conseguir determinar essa doença incurável num paciente, como você disse. Ele está lá com tumor metastático, né? Enfim, mas ele tem sua autonomia preservada, ele está consciente, mas é algo que a gente não consegue alcançar pela medicina, né? Pela ciência.
Então, assim, nesse momento a gente vai otimizar tudo que a gente tem para esse paciente. Então, otimizar a analgesia, se ele sente dor, otimizar, exemplo, paciente que enjoa muito, que tem náusea, que tem vômito, otimizar tudo que for de sintomático para ele e promover ainda mais a qualidade de vida, para que esse paciente ele viva bem o tempo que ele tiver de vida. Muitas vezes, terminalidade, muitas pessoas interpretam como, vai morrer daqui a poucos dias. E não é isso. Eu não sei se baixa uma entidade. Não é isso. Eu nunca vi um médico dizer, tem tantos anos de... Justamente, não existe. Mas as pessoas contam isso. Justamente, não existe. Não tem como a gente determinar um paciente paliativo. A família pergunta, doutor, você acha que tem mais quanto tempo de vida? A gente não tem como determinar. Muitas vezes são pacientes paliativos que vivem anos, mas que têm um diagnóstico de um suporte não invasivo do cuidado paliativo. É a gente otimizar o cuidado. Isso é o mais importante. E preparar o paciente e a família para cada fase que a gente sabe que vai vir daquela doença. Alguém perguntou até para o Papa Pio XII qual é o conceito de morte. Não é? Disse que não é da igreja que vai... É a medicina que vai dizer quando realmente a pessoa está morta. Então, nessa questão da terminalidade da vida, é imprescindível dar um diagnóstico de morte. Esse diagnóstico de morte, ele teve uma preocupação muito grande com a questão da transplantologia, né? Mas vamos dizer que o paciente não é doador de órgãos, mas precisa, assim, de um cuidado, ele está com a metástase. E nesse tema, que é isso que eu falei, que ficava entre os cuidados paliativos e terminalidade da vida, que são as diretrizes antecipadas de vontade. Com certeza, Gerson. Toca também na autonomia, né? Autonomia. O que é que esse paciente vai querer que aconteça com ele? Ele vai querer ser doador de órgãos? Ele vai querer, numa instituição do cuidado paliativo, ele vai querer ser entubado? Ele vai querer ser invadido? Nesse momento da instituição do cuidado paliativo, é isso que a gente pergunta. Então, assim, a senhora entende que a sua doença, infelizmente, é incurável e vai passar por essas fases. E nessa fase final, que pode vir a chegar, o senhor vai querer ser entubado, vai querer ter um acesso, que a gente fala, né, venoso invasivo, vai querer ser submetido a hemodiálise se for necessário, vai querer ser doador de órgãos. Então, essas são as diretivas antecipadas de vontade. De vontade. Isso, assim, o nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil ainda não contemplou as diretrizes, né? Você comparece em um cartório, né? Isso. E diz, nessa situação, quer acrescentar algumas informações? Né? Nessa situação, eu autorizo que sejam desligados os aparelhos, e etc, etc. O parlamento português já aprovou, mas no Brasil ainda não. Isso, ainda não. Há as perspectivas com relação a isso? Gerson, até o momento, do meu conhecimento, ainda não. Ainda não, mas realmente não existe, né, aqui no Brasil. Sem perspectiva ainda até o momento. Porque até já houve uma resolução do Conselho Federal de Medicina, mas aí o Supremo tirou por considerar isso uma prática de eutanásia. Isso, Gerson. Então, que eu saiba, até o momento, assim, não tem maiores, assim, né, perspectivas. Eu até me manifestei em algumas aulas dizendo que esse processo de adoecimento, essa situação emocional que você vive é como a primeira paixão que você tem também. Você faz juras eternas de amor, né? Sem você eu não vivo, etc. Você é a razão do meu viver. Mas passa o tempo, acabou aquele namoro, etc. E às vezes a pessoa com uma doença crônica ou uma doença terminal, você acha que a sua vida não tem mais sentido e começa a fazer essas diretrizes antecipadas, até porque deve ser refeita a cada 2 anos. Isso você escolhe, não uma pessoa da família, porque pode ter alguém da família que é interessado a dizer, desliga os aparelhos. Você nomeia uma outra pessoa. Né? Eu tenho até um colega que me nomeou, ele fez doação dos órgãos aqui em Alagoas, e eu sou o responsável. No momento da declaração de óbito assinada, ele disse que quer doar o seu corpo para uma instituição aqui em Alagoas. Achei muito bonito isso também. Né? Com certeza. De muita responsabilidade, de muita responsabilidade. Da mesma forma, essa questão do fim da vida. Né? Você não pode... A ciência tem alguns elementos, como o Papa bem disse, que não cabe à igreja, não cabe aos outros órgãos, nenhuma ONG, mas é a medicina quem vai dizer o instante em que a pessoa falece. Com certeza. Em geriatria, quais as suas melhores alegrias dentro
na sua especialidade? Minhas maiores alegrias, assim, é ver, primeiramente, uma coisa que eu estou ficando muito feliz, são os pacientes chegarem para prevenção. Isso eu estou muito feliz. Cada vez mais eu estou tendo mais pacientes que estão buscando realmente um envelhecer ativo, um envelhecer saudável. Então, isso me traz muita alegria. Aquele paciente que a gente consegue reabilitar, então aquele paciente que teve um quadro de repente neurológico, paciente acamado que a gente consegue reabilitar, para mim é uma grande alegria. Quando a gente consegue, são várias alegrias na geriatria, várias. Isso é um encanto várias com a alegrias, especialidade. várias. No cuidado paliativo, quando a gente consegue acolher aquele paciente, aquela família, quando a gente sente aquele dever cumprido, eu acho que essa é uma grande alegria também para mim. Então, para mim é uma especialidade maravilhosa, assim, me traz muitas alegrias. Você tem alguém na sua família assim que foi por essa área? Não, na verdade eu não tenho nenhum parente médico. Foi a primeira. Mas tem várias pessoas, né, que inspiram a gente aí no decorrer da caminhada, né, médica. Mas tem alguns desses que você pode citar assim? Porque faz medo de citar um e esquecer outro. Pois é, mas toda a minha equipe, né, da geriatria, eu trabalho, né, num hospital aqui em Maceió, que tem um serviço de geriatria muito forte, muito importante. E a equipe toda me inspira muito. Então, assim, eu não tenho, assim, são vários, né? Não vou citar nomes para não pecar, mas, assim, a minha equipe me inspira muito a ser cada vez mais uma pessoa e uma geriatra melhor. E quais, assim, os principais? Você trabalha sozinho também, né? Sim, você trabalha em equipe com a geriatria, né? Você faz do psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta. Com certeza. Como deve ser montado? Com uma equipe, o que é que deve ter? O que é que deve ter? Eu acho, né, você também, como médico, sabe da importância do trabalho multidisciplinar, né? Não só na geriatria, eu acho que na medicina como um todo. E na geriatria ainda mais. Então, assim, a gente não funciona sem uma equipe multidisciplinar. Então, a gente não funciona sem a enfermeira, a gente não funciona sem um psicólogo, sem um terapeuta ocupacional, sem a fonoaudióloga, sem o físio. Então, assim, sem a nutricionista, ou nutricionista, a gente não funciona sem a equipe multidisciplinar. Maravilha. Então, a assistência social também é muito importante. Então, acho que esse leque de profissionais, a gente precisa estar bem juntinho para poder trabalhar com o paciente idoso, com as suas famílias. O papel da família, né, também entra nesse Com certeza, leque, nesse né? rol, com certeza. O trabalho com o idoso, né, o cuidar com o idoso, ele não funciona com a pessoa idosa, ele não funciona só centrado na pessoa. Ele é centrado na pessoa e na família, com certeza. E quando às vezes a família, é importante dizer isso, porque muitas vezes no hábito de vida, né, aquela família tem o hábito de comer uma feijoada todo sábado. Isso. Não é? Isso. E a pessoa que comeu durante 40 anos vai ficar assim tímido, né? Ou vai querer imitar os outros também. Isso. É a gente trabalhar sempre com o meu termo. Vão ter situações muito, muito difíceis. Então, assim, a gente é aquele trabalho de formiguinha que eu sempre falo, né? Com o paciente e com a família. Então, a gente ir trabalhando aos pouquinhos, a gente ir conscientizando, mostrando os benefícios, não só na alimentação, mas, enfim, nos hábitos de vida, na questão da atividade física, na questão da mobilização daquele paciente que está muito tempo acamado e consegue mobilizar fora do leito. É aquele trabalho de conscientização. Famílias que vão ser mais abertas, famílias que a gente vai ter que ter um trabalho mais pesado aí junto. Considerando essa família, na sua experiência, você acha que a fé, eu não vou falar de religião, mas a religiosidade tem papel importante? Muito, 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 Gerson. A religiosidade, a fé, ele, assim, a meu ver, junto aos pacientes, realmente move montanhas, né? Assim, aquele paciente que tem fé, que acredita em Deus, então eu noto que ele tem realmente mais garra, né? Para superar aquele paciente que está reabilitando, conseguir reabilitar mais rápido, aquele paciente em cuidado paliativo, acreditar que não é o fim da vida, né? Que ele tem como, né? Ainda tem muito o que viver. Então, eu acho assim, o papel da religiosidade e da fé é importantíssimo. Eu lembro de um colega, até colega de tu, fazer um procedimento cardíaco no paciente, e esse paciente era um padre. Não é um padre assim, poxa vida, e aí, como é que está? Estou bem. Aí ele fez a pergunta para o médico, e você? Eu digo que eu sempre me sinto bem, mas assim, o senhor é um paciente diferente, né? O seu semblante aqui me dá a certeza do resultado desse procedimento. Justamente. Então, isso encoraja o profissional também. Com certeza, Gerson. E eu acho que a religiosidade para o profissional também, além da religiosidade do paciente nos trazer força, a gente também, né, se apegar, enfim,
não existe religião, mas há uma fé, uma crença, eu acho muito importante. Dentro da geriatria, né, tem um campo aí meio psiquiátrico também, Sim. que é o medo da morte. Isso. Né? Tem um poeta, de vez em quando eu falo essa poesia de um poeta lá do Ceará, o Patativa do Assaré, que estava internado, quando saiu fez esse decassílabo dizendo: morte, você é valente, o seu poder é profundo, quando eu cheguei nesse mundo você já matava gente. Eu guardei na minha mente esse seu grande rigor, porém lhe peço um favor para ir ao Campo Santo, não me faça sofrer tanto, morte me mata, Senhor. Então, ele pede duas coisas aqui, né? Ele está com medo da morte, é óbvio que todos nós temos, mas uma morte assim, sem muito sofrimento, sem muito procedimento invasivo. Né? Isso, Gerson. Eu acho que a busca realmente é por uma terminalidade sem sofrimento, né? Tanto para o paciente quanto para aquela família. Eu acho que o lidar com a morte é muito difícil, né? O cuidado paliativo é difícil por isso, porque é o lidar com a morte. Né? É o desconhecido para a gente. Ninguém nunca voltou para dizer, né? Para contar como foi lá do outro lado. Mas a gente sempre buscar isso, mostrar para o paciente que a gente está nessa busca ativa, que a terminalidade, o momento final, seja muito tranquilo, né? Seja realmente sem sofrimento. Eu acho que isso é o mais importante. É bom pensar também nesse instante terminal, nesse momento derradeiro, né? Que você seja... se possa se despedir através de um olhar de alguém que ama, né? De uma carícia de alguém que lhe quer bem, e não carrasco que queira antecipar a sua viagem. Com certeza, a humanização, né? Eu acho que essa é a palavra. Humanização é o mais importante, né? Então, a gente permitir que aquele paciente ele se despeça, ou no ambiente hospitalar, se a gente tiver condições de promover isso dentro do domicílio, no local que ele se sinta aconchegado, né? Enfim, se sinta à vontade, né, junto à família, na sua residência, onde for, mas que tenha essa presença dessas pessoas queridas, né, nesse momento final. Então, isso é muito importante. Maravilha. Eu estava tendo uma aula com um professor, aula de bioética, falando sobre terminalidade da vida, etc. Tem um paciente que fumou o tempo todo, estava com CA de pulmão, metástase, etc. E toda a equipe percebendo, né, estava se aproximando. E ele fez um pedido de querer fumar, né, um cigarro e tomar uma garrafa de vinho. Sim. E toda a equipe montou a estrutura. Sim. Ele disse até o local, na beira de uma praia. Sim. Levaram, abriu uma garrafa de vinho, fumou um cigarro. Quer dizer, evitar o câncer agora não tem mais. Justamente, Gerson. É aquela questão que a gente estava falando no início, né? O paciente vibrou. No outro dia, faleceu. Justamente. Não bebeu, não pode dizer que foi por conta do vinho, nem por conta do cigarro, mas ele fez o que ele desejava. Né, naquele momento final. Né, aquela questão da gente individualizar também, né? Então, foi aquilo que eu falei do sanduíche, né? Um sanduíche, eu quero comer um sanduíche. Quer dizer, num paciente desse, a gente vai privar esse paciente, se tiver condições, claro, de fazer algo que vai lhe trazer prazer, né? É verdade. Às vezes eu fico pensando que ele vai pedir aquele sanduíche, mas é grande. Não, ele vai comer só um pedacinho. Isso, e vai se saciar. E vai se saciar, né? Isso é que é importante. Doutora Clarita, que bom estar aqui. Foi um prazer. Faça o seguinte, deixa uma mensagem aí para os nossos telespectadores que estão ávidos, assim, em que momento deve procurar, o que deve fazer, deve começar pela clínica médica ou depois vai já para o geriatra. Dê essa mensagem no final do nosso programa. Bom, pessoal, o que eu tenho a dizer a vocês é que procurem o geriatra. Claro, como eu falei aqui no decorrer da entrevista, não existe uma idade certa, mas se você é jovem ainda, se você, claro, não está ainda no envelhecimento, né? Assim, todos nós estamos envelhecendo, mas busque sempre hábitos saudáveis de vida, busque sempre ter uma atividade física, né? Como o norte, uma alimentação saudável. Procure, né, regularmente o seu médico para exames de rotina, para avaliações de rotina. E a geriatria está aberta. Lembrando que procurar o geriatra é quando você sentir essa necessidade realmente de começar a procurar o envelhecimento ativo, o envelhecimento mais saudável. Nós estamos abertos, a especialidade está aberta para atender vocês. A gente termina com a poesia do poeta Gaudete Bandeira, que ele diz: é feliz quem consegue ser idoso, um sinal de saúde e energia, pois o mundo lhe deu a primazia de viver muitos anos vigoroso. Todo homem se sente orgulhoso ao conquistar essa vitória.
recheada de paz, amor e glória. Agradeça a divina providência, o idoso possui a experiência pelos anos de sua trajetória. Doutora Clarita, muitíssimo obrigado por estar aqui. Obrigada a você, Gerson. Obrigada pela oportunidade. Conosco. O programa está sempre aberto. E você, telespectador, muito obrigado pela sua companhia e fiquem certos, na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez com o programa Medicina em Destaque. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.